Boa noite, irmãos. Convido a igreja a abrir na carta de Judas. Caso você não lembre, Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Então abre lá em Apocalipse e volta algumas folhas. Não sei porquê, o nome de Judas não é tão comum assim, né? Eu só conheci um Judas na minha vida e ele falou assim, meu nome é Judas. E a segunda frase foi, Judas Tadeu, não Iscariotes. Pequenas epístolas, grandes verdades. Judas é um capítulo único, né? Os versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então, esse Judas aqui, obviamente, não é o Iscariotes, né? E ele se identifica como irmão de Tiago. Judas era um nome comum, Tiago era um nome comum, mas o único Tiago que podia ser citado assim, sem nenhum complemento, era o Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Embora os irmãos de Jesus, inicialmente eles não creram em Jesus, como a gente tem relatado nos evangelhos, após a ressurreição, eles se tornaram discípulos, como a gente vê em Atos capítulo 1, versículo 14. E não apenas discípulos, mas também líderes e missionários, como é citado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Mas vejam aqui que Judas, embora ele fosse irmão de Jesus Cristo, ele não dá aquela carteirada que o pessoal costuma falar, né? Ah, eu sou o irmão de Jesus. Ele diz que ele era servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Agora imagine você ver alguma pessoa chamar o seu próprio irmão ali de criação e se referir a ele, se referir como sendo escravo dele. Por exemplo, imagina o Léo dizendo, eu sou escravo do Ari. Ou imagina o Tiago dizendo, eu sou escravo do Felipe. É algo bem improvável de irmãos falarem, né? Eu não falaria que eu sou escravo da minha irmã mais velha, por exemplo. Mas era assim como ele se identificava. Ele era servo do Senhor. Então vejam a humildade aqui de Judas. Quando eu falo irmão, é meio irmão, tá? Porque é filho de Maria e José, mas o nosso Senhor é filho de Maria e do Espírito Santo. E aos destinatários, ele não identifica. Nós temos cartas que é colocado aos Colossenses, aos Gálatas, e aqui não é colocado nenhum destinatário muito específico. Então, provavelmente, era uma carta geral, que era distribuída sobre várias igrejas. E também, da mesma forma, nós não temos muito detalhado qual que é o problema que está acontecendo. Nós não temos muito detalhes das heresias que são ensinadas pelos falsos apóstolos, que eu já vou falar sobre isso. E parece que ele não quis dar muito ibope para aquilo que os falsos mestres estavam colocando. Ele
não se importava tanto com o conteúdo, mas com aquilo que seria feito com esses falsos mestres. E aí ele traz a saudação, a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amém? Então, eu coloquei aqui uma proposta de um esboço para a gente entender como que é essa epístola de Judas. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar isso daqui. Aqui, ó. Existiam vários Judas na época, né? Existia Judas Iscariotes, existia Judas Tadeu, apóstolo, e existia esse outro Judas, que era o Judas, irmão de Jesus. Depois de uma introdução, ele coloca o seu tema e ele confronta os falsos mestres. Então, os falsos mestres, eles são confrontados. Ele diz, o segundo ponto é que estes falsos mestres já estão condenados. O terceiro ponto é que o caráter destes falsos mestres, ele é reprovado. E aí, ele conclui a sua parte principal com o quarto ponto, dizendo que eles já eram conhecidos desde a antiguidade. E aí ele parte para uma mensagem final, em que ele traz a palavra para os seus destinatários, dizendo para eles cuidarem-se, para que eles se compadeçam daqueles que estão enveredando pelos caminhos dos falsos ensinos. E, por fim, ele traz uma mensagem de confiança, um chamado a que eles confiem no Senhor, que Deus os guardará. Então, apenas por motivo didático, colocamos todas as sessões com a letra C. Então, caso você goste de memorizar, talvez isso facilite a sua vida. Então, o nosso primeiro ponto é que esses falsos mestres, eles foram confrontados. Vejam aqui, capítulo 1, versículos 3 e 4. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, Judas, ele fala que ele gostaria de falar sobre a salvação, ele preferia falar sobre um outro assunto, mas este assunto aqui era mais urgente. E ele, que estava querendo escrever sobre um outro assunto, ele se sentiu compelido a falar sobre esse assunto que era mais urgente. E aí nós temos a nossa grande verdade do nosso sermão já está aqui no versículo 3. O tema, ele apresenta uma exortação que nós devemos lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Hoje em dia, exortar alguém não é algo muito popular. Geralmente, as pessoas desejam a tolerância, o deixa disso, o tapinha no ombro, o veja bem.
Mas Judas ele não conseguiu ficar quieto e ele se sentiu movido a escrever esta epístola. E ele convocou os seus irmãos para a luta. Então ele está fazendo uma convocação para a batalha. Na verdade, quando ele fala o termo lutar, é o mesmo termo grego que deu origem à nossa palavra agonizar. Então, eu não vou mentir para vocês. O campo de batalha não é um lugar bonito, não é um lugar agradável, nem sempre é algo fácil. Quase sempre o campo de batalha é um lugar duríssimo, doloroso e chocante para os nossos ouvidos sensíveis de hoje. Mas ele chama para uma batalha pela fé. A fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Uma pesquisa feita no ano passado perguntou para os europeus se eles fossem convocados para a batalha, se eles iriam lutar pelo seu país, né? Nós sabemos que lá no leste europeu está em guerra, lá Rússia e Ucrânia, e aí fizeram uma pergunta para os europeus. Menos de 1/3 respondeu que lutaria para defender a sua nação. E nós, sendo convocados para lutar pela fé, como que nós responderíamos? Nós não somos chamados a complementar a mensagem, a atualizar a Bíblia, a modernizar o Evangelho. A fé foi entregue, ponto. E o nosso papel é defendê-la, não corrompê-la ou diluí-la. A fé foi entregue de uma vez por todas. Isso já na época dos apóstolos. Nós estamos aqui por volta do ano 60 depois de Cristo. Então ela não pode receber acréscimos depois. Eu recebi uma revelação, eu recebi algo a mais. Então, por exemplo, nós temos seitas como o mormonismo, também outras religiões como o islamismo, em que eles, tudo bem, tem a Bíblia, mas eu tenho algo a mais aqui para vocês. Até mesmo a tradição católica romana, eles dizem que eles podem trazer novas doutrinas. E veja ali no versículo 4 que os ímpios, eles se infiltram entre vocês e transformam a graça em libertinagem. Ao invés de usar a liberdade em Cristo para edificar a igreja, para servir a família, para fazer o bem ao próximo, para glorificar a Deus, eles usam dessa liberdade e distorcem para a libertinagem. Se Deus perdoa, então eu posso pecar à vontade. Se Deus é bom, eu posso andar com aquela turma da pesada. Se Deus é amor, então eu vou me entregar aos prazeres de todo tipo. Se Deus é misericordioso, então eu vou me jogar na iniquidade, porque no fim, o cara lá de cima vai achar um espacinho para mim lá no céu. A libertinagem, o termo aqui do versículo 4, tem a ver com falta de domínio próprio, com lançar-se em comportamento imoral, muito frequentemente se refere a pecados sexuais. E eles negam a Cristo, também fala no versículo 4. Quando eles usam a doutrina da graça de Deus como desculpa para pecar, eles estão negando o Senhor. Porque se Deus ele é soberano sobre a nossa vida, Ele irá santificar o nosso coração. Então, Judas concluiu que se eles agem na libertinagem,
eles estão negando ao Senhor, são ímpios, condenados. Você está convocado para essa batalha. E como que você vai se apresentar para o nosso general? Você está pronto para lutar pela fé ou está se entregando a libertinagens? Judas, ele confronta aqueles falsos mestres, mas ele também nos confronta. O segundo ponto, versículos 5 a 7. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, Judas coloca aqui 3 exemplos para mostrar que aqueles falsos mestres serão condenados. O primeiro deles, no versículo 5, ele fala do povo de Israel, que foi libertado da escravidão do Egito, mas, embora eles tivessem visto todos os milagres, as 10 pragas, eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho diante deles, ainda assim não creram. E por causa disso, morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Mesmo eles tendo visto todas as maravilhas que Deus fez diante dos seus olhos, mesmo eles tendo comido o maná e as codornas todos os dias, Deus deu água para eles, Deus fez com que eles derrotassem os exércitos inimigos, ainda assim foram incrédulos, e Deus castigou todos eles, com exceção de Josué, Calebe e as crianças. E eles morreram por causa da sua incredulidade. Segundo exemplo, versículo 6, os anjos caídos, seres gloriosos, mas que não guardaram o seu lugar devido. Eles se rebelaram contra Deus, e no seu orgulho tentou ser semelhante ao Altíssimo Deus. E se Deus não poupou a Satanás e a seus demônios, certamente condenará os falsos mestres e os seus seguidores. E agora esses demônios estão guardados sob trevas em algemas eternas. Não literalmente, mas figuradamente, dizendo que o juízo deles é certo. E o terceiro ponto, Sodoma e Gomorra. Em paralelo com o tema da imoralidade sexual, que já foi levantado ali no versículo 4, com o termo libertinagem, agora Judas usou o exemplo famoso de que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. O historiador Filo, do 1º século, ele escreve, não é na Bíblia, tá? É história geral. Esse historiador, ele escreveu que a fumaça ainda subia do local que era Sodoma e Gomorra, ainda naquela época. Então vejam, 2 milênios depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ainda subia fumaça e, portanto, naquela época em que Judas escreveu a carta, era algo que as pessoas ainda conheciam, sabiam reconhecer qual é o local daquelas 2 cidades. É um símbolo muito nítido
do juízo divino sobre a imoralidade. É um prenúncio do que virá sobre os ímpios. E hoje é extremamente comum nós vemos pessoas, até mesmo dentro das igrejas, defendendo as práticas homossexuais que são narradas ali das cidades de Sodoma e Gomorra. Se Deus é amor, por que eu não posso amar? Não devemos ser tão fundamentalistas. Nós devemos aceitar os novos tempos. E começam a trazer isso para dentro das igrejas. Judas diz que essa imoralidade, essas práticas contrárias à natureza, elas foram condenadas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Também, da mesma forma que os anjos caídos, até mesmo Satanás, que era um anjo de luz, por causa do seu orgulho e da sua rebeldia, eles estão condenados. E você acha que o seu orgulho vai te levar para onde? Que essa rebeldia vai continuar por quanto tempo impune? E o primeiro ponto: se o povo de Israel que morreu no deserto pela incredulidade, veja o que o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 15 a 19, ele diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. O próximo ponto, versículos 8 a 13. O caráter reprovado. Então, revisando aqui, confrontados, condenados, a partir do versículo 8, nosso terceiro ponto, caráter reprovado. Vamos ler aqui, Judas 8 a 13. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, pegando o gancho ali com Sodoma, ele diz: do mesmo modo também esses contaminam a carne. Então, ele está falando ali também da impureza da carne. Mas ele continua, e ele traz um elemento interessante
dos falsos mestres. Ele chama eles de sonhadores. Então, eles provavelmente tinham como muito importante para os ensinos deles, para trazer as revelações de novas doutrinas, uma alegação de que eles tinham chegado ao conhecimento daquilo através de sonhos ou de visões. Eu tive um sonho que Deus, ou que um anjo me falou isso ou aquilo. E se vocês pararem para pensar, muitas seitas se baseiam em revelações adicionais por meio de sonhos. Mais uma vez citando o mormonismo, o islamismo, também o adventismo do sétimo dia. Eles defendem que os seus líderes fundadores tiveram sonhos. E a outra questão que ele traz também é a difamação e o desrespeito às autoridades espirituais. Eles eram insolentes, eles se achavam. E Judas cita que nem o arcanjo Miguel, quando lutou com Satanás, ele falou algo de si mesmo, mas ele apelou para a autoridade do Senhor. E quantos falsos mestres nós vemos no Brasil descumprindo esse princípio? Eles se acham poderosos, eles se vangloriam de que eles têm uma suposta autoridade. E começam até a se intitular de bispos, de apóstolos, de vice-deus, né? E quantas vezes não arrastam pessoas que se deixam levar pelas suas palavras? Porque a palavra do fulano de tal, ela tem poder. Porque a oração do Beltrano, ela é potente. Não caia nessa, irmão. E eu preciso abrir um parêntese aqui. No versículo 9, Judas tem citação, não só aqui, no versículo 9, mas também no versículo 14. Judas faz citação a 2 livros apócrifos judaicos, que são os livros de 1ª Enoque e um outro chamado Testamento de Moisés. E eu abro esse parênteses porque a gente não pode confundir uma coisa. Só porque Judas citou um pequeno trecho deles, não torna automaticamente esses livros apócrifos em livros canônicos. Quer ver um outro exemplo que nos ajuda a compreender? Paulo, quando citou os poetas gregos, lá em Atos 17, não tornou Epimênides de Creta um autor inspirado, e as suas poesias como algo canônico. Também em Tito capítulo 1, Paulo também citou o poeta. Isso não fez com que aquele escritor se tornasse inspirado pelo Espírito Santo, nem toda a sua obra como autorizada por Deus. Apenas aquele trecho na boca do apóstolo, ou no caso aqui, né, na pena de Judas, que passou a ser inspirado. Outro exemplo, Provérbios, dos capítulos 22 a 24, cita um texto de sabedoria egípcio chamado A Instrução de Amenemope. Nem por isso nós deveríamos considerar Amenemope como temente ao Senhor, como inspirado pelo Espírito Santo. Apenas que quando Salomão trouxe isso para o livro de Provérbios, ele se tornou aqueles trechos inspirados e canônicos a partir daí. Ok? Fecha parênteses. E aí vamos lá. A partir do versículo 11. Se vocês repararem, Judas ele gosta do número 3. De alguma maneira, parece que ele gosta de citar de 3 em 3. Então, na introdução, ele falou, quando estava escrevendo a carta ali, ele destinou a carta aos chamados, amados e guardados. Chamados, amados, guardados, 1, 2, 3. Saudando com misericórdia, paz e amor.
Agora há pouco, nós vimos 3 exemplos da condenação. Israel no deserto, anjos caídos, Sodoma e Gomorra, também 3. Só que agora, nessa sessão, é a mais longa. Ao invés de 3 exemplos, ele coloca 9 exemplos. Então, acho que ele quis fazer 3 vezes 3. Mas como são 9 exemplos, eu vou tentar ser mais rápido. Então, sabe quando você está no WhatsApp ali, aperta o 1,5x ali, é para ir mais rápido? Eu vou passar mais rapidinho por esses 9 exemplos, porque um vai ajudando o outro a explicar a ideia geral. Preparados? Mais rapidinho, então. O primeiro, os 3 primeiros são personagens do Antigo Testamento. O primeiro é Caim. Ele trouxe a oferta dele, fez algo do jeito dele, mas o culto dele não agradou a Deus. Agora, o irmão dele, Abel, trouxe as primícias do rebanho, e Deus se agradou da oferta de Abel. Aí Caim fechou a cara e ficou com ciúmes do irmão. E de forma premeditada, de sangue frio mesmo, assassinou Abel no campo. Por causa disso, ele viveu errante e construiu uma cidade sem referência a Deus, em Gênesis 4. E em nenhum momento da história de Caim nós vemos arrependimento, piedade ou temor ao Senhor. Ups. Não estou conseguindo, se você puder voltar ali. Balaão é o segundo. Era um profeta que vendia os seus trabalhos por dinheiro. Então, trago de volta a pessoa amada em até 3 dias. É algo bem antigo, essa ideia de prestar esse serviço ali por dinheiro. A gente vê em Números 22 a história. E ele foi tentando, de alguma maneira, pedir mais dinheiro para os seus serviços ali de profecia. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz que ele amou o pagamento pela injustiça. No final da história, a gente sabe que ele foi repreendido por uma jumenta e, no fim, não fez aquilo que estavam pagando ele para fazer. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoou Israel. Mas o ponto é que Balaão era um profeta corrupto, movido pela ganância. Alguém vê esse tipo de característica nas igrejas de hoje? Supostos profetas, líderes corruptos, só interessados em extorquir, em mercadejar a mensagem. Parece que não é apenas na época de Judas que os falsos mestres existiam. O terceiro exemplo é Corá, um exemplo da rebelião contra as autoridades que Deus colocou. Em Números, nós vemos como Corá se levantou contra o sacerdócio de Arão e contra a liderança de Moisés. É importante a gente lembrar que os líderes não são infalíveis. Pastor João, Pastor Ari, Pastor Antônio Neto, eles não são infalíveis ou inquestionáveis. As autoridades que Deus coloca, eles são humanos, como eu e você. Mas veja que esses falsos mestres, eles se insurgem contra esses líderes, e Judas nos alerta que nós devemos prestar atenção nesse comportamento que é típico. Os lobos tentam ferir a liderança para dispersar as ovelhas. Quarto exemplo. Judas, então, ao invés de citar personagem, agora ele vai para a natureza. Ele cita o exemplo das rochas submersas. Então, imagine um barco ou um navio, como ele corre um grave risco de naufrágio se ele colidir com rochas.
Mas quando elas estão debaixo do nível da água, é muito difícil de você enxergar estas rochas. Então, é uma grande ameaça, a não ser que o marinheiro conheça bem aquela região, ou que tenha alguma sinalização, um farol, alguma coisa assim, alertando, ele pode passar o barco por ali, ser atingido e vir a naufragar. Da mesma maneira, também é o perigo traiçoeiro dos falsos mestres na nossa vida espiritual. E ele diz que eles se infiltram nas festas de fraternidade da igreja. Naquela época, era muito comum, quando eles serviam a ceia do Senhor, eles não faziam apenas a distribuição do pão e do cálice, o pão, o vinho, mas eles faziam uma festa mesmo, que tinha muita comida, eles confraternizavam e se alegravam juntos. Então, se fosse, grosso modo, trazer isso para a nossa realidade, é mais ou menos como Judas dizendo assim: eles estão junto com vocês comendo churrasco no dia da família, eles estão participando do pão com linguiça que os homens fazem, ou do chá que as mulheres fazem, eles estão se infiltrando no meio das reuniões, da comunhão de vocês. Quinto ponto. Os maus pastores, os pastores que apacentam a si mesmos, uma referência aqui a Ezequiel 34. Diz que esses pastores matavam as ovelhas, comiam a gordura, se vestiam da lã, mas não apacentavam o rebanho, não fortaleciam as fracas, não curavam as doentes, não enfaixavam as quebradas, não traziam de volta as desgarradas, não buscavam as ovelhas perdidas. Então, eles dominavam com força, com tirania, e as abandonavam para que se desgarrassem, e também as entregavam às feras, aos animais selvagens. Sexta ideia é nuvens sem água. E talvez essa comparação não tenha tanta força aqui na região de Curitiba, porque aqui chove muito, Quando começa a chover, a gente pensa assim: ai, de novo chuva, não aguento mais, Que chato, ou alguma coisa assim. Agora, o contexto lá não era esse, No Nordeste brasileiro, a gente tem uma região que é chamada de semiárido. Em Israel não é semiárido, é árido mesmo, é deserto mesmo. Então, lá, quando chove, é aquela alegria. Então, imagine você vendo uma nuvenzinha lá, você pensa assim: hoje vai chover. Mas aquela nuvem passa e não traz nada. Não veio a chuva que você estava ansioso. A ideia é frustração. Eles não trazem água. E a sétima comparação ali é parecida, é bem paralela. Árvores que na estação de frutos não têm nada. Então a ideia é de morte espiritual. Os falsos mestres, eles prometem, mas eles não entregam. Eles iludem, mas não trazem nada de conteúdo, de substância. Eles falam, mas não trazem transformação. Eles não trazem o fruto que é esperado de uma árvore saudável. Era época, era temporada, era safra. Eles têm a aparência, mas não têm a vida real. Penúltimo exemplo, ele fala de ondas bravas do mar, que só espumam sujeira. Sabe quando o mar está de ressaca e faz aquela espuma grande ali, e junto traz também galho, folha,
sujeira, lama, lixo, fica tudo espalhado depois. Além do perigo que elas são, se alguém entrar na praia nessa ocasião, pode trazer ali um afogamento. Então Judas, ele alerta os seus leitores e aconselha que eles não vão trazer nada de bom, só espuma e sujeira, ou um afogamento. Versículo 9, a última dessa sessão aqui. Estrelas sem rumo. Provavelmente significa planetas. E eles forneciam uma orientação enganosa para os viajantes. Eu não consegui aprender, se o Lucas puder me ajudar a passar. Então imagine você sem GPS, sem Google Maps, sem Waze, sem bússola, e está seguindo a direção de uma estrela. Mas não era uma estrela. Você estava achando que era aquela estrela que aponta para, sei lá, Cruzeiro do Sul, que aponta para o sul. Você estava achando que estava sendo guiado por aquela estrela. Mas, na verdade, era a estrela errada. E aí, depois de andar muitas horas ou muitos dias, sei lá, você descobre que está perdido, que está muito distante do destino que você esperava. Não se deixe guiar por estrelas errantes em sua vida espiritual. Então, depois dessa longa lista aqui de comparações, Judas colocou, através desses exemplos, que o caráter desses falsos mestres é reprovado, que são pessoas sem caráter, que são falsos, que não vivem aquilo que professam. Se for submeter a vida deles por um escrutínio, eles não serão aprovados. Então, se lembrem das palavras de Jesus Cristo. Em João capítulo 15, ele disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E ainda nesse capítulo, ele disse que pelos frutos mostraremos que somos seus discípulos. Judas estava convocando eles a analisar o caráter, a analisar o fruto, a analisar a vida espiritual deles. Devemos nos autoexaminar. Devemos avaliar bem os líderes que nós elegemos na nossa igreja local. E devemos também examinar os falsos mestres. O quarto ponto, ele fala que eles são conhecidos desde a antiguidade. Versículo 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Então, o quarto e último ponto que a gente tem, Judas, ele está dizendo que isso que está acontecendo não é novidade nenhuma, porque já havia sido profetizado por Enoque. Aqui é o segundo trecho que ele citou o apócrifo judaico, como eu já expliquei para vocês. E os falsos mestres, eles gostam de dizer que eles estão trazendo uma novidade, que eles são moderninhos, diferentes desses outros aí que são antiquados, que são quadrados, que são fundamentalistas,
porque eles têm uma nova revelação, eles têm uma nova doutrina, uma nova mensagem. Mas isso é mentira. Enoque, o 7º depois de Adão, então lá no começo de Gênesis, desde o princípio, os inimigos do Senhor já são conhecidos. E ele também fala que eles adulam, que eles bajulam por motivos interesseiros. Vejam como eles gostam de falar palavras agradáveis. Eles falam docinho para bajular os seus ouvintes. Mas não é algo sincero, é apenas manipulação. Na verdade, eles querem te explorar, te oprimir e te extorquir. O segundo exemplo, ele coloca ali nos versículos 17 a 19. Então, é o ponto 4b, digamos assim. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então ele fez primeiro uma advertência antiga, ali de Enoque, e agora ele traz uma advertência recente dos profetas, que eram contemporâneos deles. Ele cita o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo também, quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele disse, em Atos 20, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Judas, ele se preocupava com seus leitores e ele sabia que eles lembravam do ensino que os apóstolos haviam trazido. Então ele relembra essa verdade que já era conhecida por eles. Nos últimos dias, ou seja, o versículo 18 ali, nos últimos tempos, ou seja, o período entre a ascensão de Jesus e o seu retorno, haverá zombadores, enganadores, ímpios, promovendo divisão entre a igreja. Eles andam somente de acordo com os seus próprios sentimentos, com seus instintos carnais, com suas paixões, porque eles não têm o Espírito Santo. Para concluir, então Judas coloca ali a partir do versículo 20. Judas, versículo 20 até o 23, por enquanto. Até o 25 já. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, a partir do versículo 20, até aqui, Judas estava falando num tom bem pesado. Ele não economiza, ele não alivia, ele solta os cachorros assim, para cima dos falsos mestres. E é nítido que ele tem a preocupação
o zelo de proteger o povo de Deus. Mas, a partir do versículo 20, ele muda o tom. Mas vocês, meus amados. Agora ele não está falando dos falsos mestres, agora ele está falando com a Santa Igreja do Senhor. Então, ele traz a resposta para a pergunta que alguém poderia estar fazendo. Mas como que eu luto? No versículo 3, você me convocou para a batalha? Ok, já entendi qual que é o inimigo. Agora, como que eu luto? E ele traz 3 verbos, 3 imperativos, que eu queria colocar para vocês para concluir. Versículo 20 e 21, ele fala para que eles se mantenham no amor de Deus. O verbo principal dessa sentença é o mantenham-se no amor de Deus. E como que eles vão se manter no amor de Deus? Edificando-se na fé, orando e esperando. Mais uma vez um trio aqui, né? Edificando, orando e esperando. Então, diante de tantas ameaças que ele falou, o que eu devo fazer? Primeiro, edifique-se na fé. Você tem procurado crescer na palavra de Deus? Meditado nas suas sagradas escrituras? Procurado ler bons livros de teologia? Ouvir bons professores? Segundo ponto, orando. Como está a sua vida de oração? Essa semana nós tivemos uma reunião de oração, né, que foi tão boa. Ore, peça ao Espírito Santo discernimento para perceber qual é o caminho do Senhor, qual é o verdadeiro ensino, qual é a verdadeira fé que nós devemos guardar. Peça também fortalecimento espiritual, para que você não saia aí correndo através de nuvens sem água. E o terceiro ali, esperando a misericórdia de Cristo. Mantenha a fé, guarde a promessa. Como os pastores têm ressaltado, nós cristãos somos o povo da promessa. Pode ser que tudo esteja desmoronando à sua volta, o cristão persevera na fé que Deus vai cumprir suas promessas. Ele não larga, ele não desiste, ele confia. O segundo ponto, segundo verbo ali, compadecer-se, versículos 22 e 23. Então, se ele não amenizou para o lado dos falsos mestres, ele também reconhece que existem irmãos, que existem crentes, que estão em dúvida, que estão sendo influenciados, que estão flertando com os falsos ensinamentos, que estão titubeando. Para esses, exerça a misericórdia, traga-lhes de volta. Outros são incrédulos, que estão ali ouvindo, seguindo esses falsos mestres, e estão prestes a se queimar naquele fogo. Você pode ser alguém que, como um bombeiro que resgata uma pessoa de uma casa em chamas, você pode ajudá-los a sair daquela situação muito perigosa em que eles estão se metendo. Agora, quanto aos falsos mestres, esses, você até mostra compaixão, porque Jesus nos chama a amar até os inimigos, mas olha o que ele diz: mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então o alerta aqui é: cuide quando você vai tratar com esses falsos mestres. Não seja influenciado e acabe caindo com eles. Quantas vezes alguém não foi tentar resgatar alguém que estava se afogando
e morreram os dois. Então, se você vê o elemento de caráter reprovado, como nós estudamos, do falso ensino, chame o pastor, avise a liderança. Não vai sozinho, achando, não, eu sou forte, eu consigo. Cuidado ao tratar com eles. Mas se for um cristão em dúvida, ou mesmo incrédulo sendo levado pelas doutrinas deles, mostre misericórdia, compadeça-se. E o terceiro e último imperativo, os versículos 24 e 25. Essa estrutura literária aqui é chamada de doxologia, né, no final do livro, e é um dos trechos mais bonitos da Escritura. Judas, ele lembra que se por um lado os falsos mestres estão guardados para o juízo condenatório, Deus, com seu infinito poder, irá guardar os seus filhos de que tropecem pela sua graça. Existem lobos, sim, eu não vou mentir para vocês, mas o bom pastor não vai deixar escapar das mãos dele nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. O seu Santo Espírito nos santifica e seremos apresentados irrepreensíveis, como diz ali no versículo 24, diante de sua glória. E ele ainda acrescenta, com grande alegria. O autor dá uma exclamação de alegria e louvor aqui. Ele conclui louvando, porque embora ele estivesse preocupado, que ele escreveu essa carta pesada, o assunto era sério, ainda assim, ele não deixa de concluir com louvor e adoração ao Senhor. Porque no final, irmãos, nós precisamos nos lembrar dessa verdade irremovível. Deus é soberano. Ele é poderoso. Ele governa. Ele é o único. Ele é o nosso Salvador. Ele não tenta salvar, ele salva. Ele não tenta reinar, ele reina. Ele não vai tentar nos guardar, ele vai guardar. Eu sei que a batalha para a qual nós estamos sendo convocados é renhida, é dura. Mas podemos entrar nessa guerra com uma certeza mais firme, mais segura do que tudo. Cristo vencerá. E Ele concede a graça que garante que os seus filhos perseverarão. Então nós também venceremos com Ele. E por isso já podemos nos alegrar e o adorar. Vamos ler juntos o último versículo? O último versículo, versículo 25. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.